Boa noite a todos. Meu nome é Dilamene Avelar. Esse é o nosso trabalho da Casa de Pai José Cambinda, que é Aprendendo com Jesus. Então, na noite de hoje, nós vamos fazer um pequeno estudo referente ao capítulo 20 do Evangelho. E para iniciarmos os nossos trabalhos, de estudo, Aprendendo com Jesus, eu vou fazer uma prece inicial, depois uma leitura de uma página e assim discorrer sobre o nosso estudo, que é o capítulo 20, e no fim uma prece final. E quem quiser já pode separar uma aguinha para poder fazer a fluidificação da água. Então, que possamos iniciar com a nossa oração. Deus, Pai querido, Jesus, mestre amigo, os mentores espirituais da Casa de Pai José Cambinda, peço aqui nesse momento inspiração, amparo, para que eu possa transmitir uma palavra do Evangelho que renova, que ampara a todos nós. Abençoa, Senhor Jesus, esses nossos irmãos que compartilham nesse momento conosco esses estudos, esse momento de oração. Abençoada essa casa que nos dá assistência e amparo, e que os mentores espirituais sejam conosco a nos orientar, nos fortalecer sempre. E assim, Senhor, damos por iniciado o estudo da noite de hoje, com nosso muito obrigado e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre é de ser louvado. Assim seja. Olá, então, do livro Pão Nosso. A lição é 61. O homem com Jesus. Emmanuel, nesse trabalho dele, ele estuda o Evangelho e os versículos, assim, são uma página e meia, mas sempre uma oportunidade. Quem faz culto no lar não perde a oportunidade de comprar vinha de luz, fonte viva, pão nosso e caminho, verdade e vida, tá? Então, o homem com Jesus. Essa é a página e é 61 a lição, tá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, regozijai-vos. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus ergue-se o homem, da treva para a luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à busca de bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da exortação à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição o contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros da angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e humilhou-se por nós? Ele termina com essa pergunta. Agora nós vamos passar para a segunda parte, que é a explanação do Evangelho. Referente aqui ao capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo é um capítulo muito pequeno, porque ele é todo instrução dos espíritos. O que é muito interessante, que eu sempre gosto de falar, o capítulo anterior, que é o capítulo 19, ele vai nos falar sobre a fé que remove montanhas. Porque Kardec tinha uma metodologia e
ele vem sempre conduzindo-nos para um raciocínio. Ele sai da fé que remove montanhas, tá? Quais são as montanhas? As nossas limitações, as nossas dificuldades. E vem para os trabalhadores da última hora. É uma parábola que, na verdade, ele repaginou de uma parábola que era falada entre os hebreus. E o capítulo seguinte, olha que coisa interessante. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, da fé do trabalhador, ele vai para referência à mediunidade. Olha que coisa interessante. Olha, a gente tem que prestar atenção nesses gatilhozinhos que ele vai deixando, tá? Essa metodologia. Então, vamos lá. Trabalhadores da última hora. O reino de Deus é semelhante a um pai de família. É assim que ele começa essa parábola. Mas lembra que eu me referi sobre uma parábola que existia, que os hebreus contavam? Os hebreus começavam assim: havia um rei, e esse rei chamou um trabalhador para sua vinha. E esse trabalhou durante muito tempo. Depois ele chamou todos os outros. Aí Jesus conta uma nova parábola. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai pela manhã e contrata trabalhadores para sua vinha. E olha que interessante. E ele combina dar 1 denário para cada um pelo trabalho, pelo dia de trabalho. Ele sai na primeira hora, então vamos entender o que é a primeira hora do judeu naquela época. Era 6 horas da manhã, tá? Às 6 horas da manhã ele sai na segunda hora, que seria às 7, na terceira hora, que seria 8, e na 10ª hora, que seria às 5 horas da tarde. Então, nesse período todo, de hora em hora, ele foi convidando pessoas para irem trabalhar na sua vinha. Até que, chegando no final da tarde, já perto de terminar o percurso de trabalho, o período de trabalho, ele chama uns que estavam na praça. Ele disse: homem, por que vocês não estão trabalhando? Ele falou: mas ninguém nos chamou para trabalhar. Ele falou: então vem você trabalhar na minha vinha, eu te darei 1 denário. Ao término do serviço, ele manda o capataz chamar do último ao primeiro. Então chegou o último trabalhador, que chegou na 10ª hora, que seria às 5 horas da tarde. Chegou, entregou-lhe 1 denário e as outras mais, e foi pagando. Os últimos pensaram assim: mas se aquele que trabalhou 1 hora recebeu 1 denário, uau, nós vamos receber muito mais. E eles receberam também 1 denário. E eles ficaram revoltados, começaram a lamuriar. E aí, olha a resposta. Mas, por resposta, disse eles: meu amigo, não te fiz injustiça? Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma o que é teu e vai-te. A minha parte é dar o último, tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que eu quero? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque há muitos chamados, mas poucos escolhidos. Isso se encontra em Mateus. Essa parábola também se assemelha à das bodas, do festim das bodas. Então, rapidamente, só para lembrar. As bodas foi assim: um rei ia comemorar o casamento do seu filho e mandou convite para todo mundo. Só que chegou os funcionários lá, eles mataram as pessoas que levaram o convite. E
ele mandou de novo e fizeram coisas, atrocidades e tudo mais. Por fim, ele falou, olha, vai nas encruzilhadas da vida e convida todo mundo. Só que quando chegou a hora da festa, uma pessoa estava sentada na mesa e ela estava sem a roupa de festa. Ué, mas Dila, o que é isso, roupa de festa? Ué, toda vez que você vai numa festa ou um lugar de destaque ou de comemoração, é natural que tu coloque uma roupa mais adequada para o local. Você não vai de biquíni para uma festa, né? A não ser que seja na praia, obviamente. Então, aqui, ele diz, né, que essa roupa seria a nossa vestimenta espiritual. Que esse reino de Deus, ele vai pedir que tenhamos essa condição de ter essa vestimenta, está pronto. Então o reino de Deus está dentro de nós. Então é necessário que nós também estejamos de condizente com essa condição para essa festa, vestido, adequado a isso, né? Então aqui, voltando à nossa parábola, fazendo uma comparação com a antiga e com essa que Jesus nos conta, a antiga era um rei, aqui é um pai. Olha a diferença. Um pai de família. Então, não mais um soberano, mas um pai que acolhe. E o outro chamou todo mundo na mesma hora. Na parábola de Jesus, Deus, o Pai, convida toda hora. Então, nós vamos ver que o trabalho para ele é muito importante. Agora, se o seu é melhor que o meu, não é isso que ele faz. É a qualidade do trabalho, é a qualidade da entrega. Essa que é a questão. Então, para você ser o trabalhador, já nos diz André Luiz, o trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto. Ué, mas quais sinais que esse trabalhador está dando para que ele seja reconhecido pela espiritualidade? A boa vontade, o interesse, a disciplina, o empenho. Porque nós não podemos nos esquecer que a vinha de Deus não é uma empresa em que eu bato o cartão friamente e eu não tenho nada a ver com aquilo. Não. O mundo espiritual nos mostra isso o tempo todo. Então tem que ter amor, tem que ter boa vontade, tem que ter uma disposição para isso. Então o trabalhador da última hora, ele tem que querer, e aqui esse é o capítulo da escolha. Eu quero ser trabalhador ou quero estar na vinha só recebendo, igual um mordomo? Porque lembra Jesus, ele diz, eu vim no mundo para servir e não para ser servido. No entanto, há criaturas que acham que estão no mundo só para receber. E isso que é a questão aqui desse capítulo. Para você ter esse título de trabalhador, como que você vai reconhecer? Com quais sinais? Que sinais você está dando para a espiritualidade? Que você é um bom trabalhador, quer ser um bom trabalhador. Vamos lembrar do André Luiz? Então, o André Luiz no nosso lar, ele chegou lá, ele era um médico na terra, né? Aí ele pensou, não, eu vou ser médico aqui, né? Até pensou, até parece. Chegou na hora em que ele foi procurar um local para trabalho. O que ele foi fazer? Ele foi ser médico? Não. Porque o título ficou na terra. Na espiritualidade, ele só era o André. E olha, o que tens? O que tens? Isso é muito importante a gente lembrar o que nós temos. O que nós damos, o que nós temos é muito importante. É muito importante. Porque nós estamos numa época em que as pessoas têm ódio.
a questão delas é odiar, né? Odiar. Tem que odiar. Tem que odiar por causa disso, por causa da cor, porque é gordo, porque é daquele partido, porque é daquela música, ele tem que odiar. Então, o que tem? Nós temos que prestar atenção, porque essa coisa de uma semana inteira a pessoa faz uma coisa e no final de semana quer ser religioso, ou na segunda quer ser religioso, não. Nós temos a religiosidade a semana inteira. A espiritualidade está vasculhando os nossos pensamentos a semana inteira, as palavras, os sentimentos. É um alerta, né? Para ser o trabalhador. O que eu estou levando para o meu trabalho? O que eu estou adicionando ao meu trabalho? Como eu estou sendo avaliado pela espiritualidade? Como a espiritualidade tem por mim confiança? Eu adquiri essa confiança, a espiritualidade confia no meu trabalho. Lembra quando a gente lembra muito da condição moral de Jesus? E isso que vai caracterizar tudo. Então, o trabalhador da última hora, ele tem que ter duas consciências. A ação dele material e a ação dele espiritual. É um alerta. Porque muitas das vezes a pessoa vai para o centro só reclamando. Repensa isso. Será que você quer ir mesmo para lá? Se você está reclamando, repensa se você quer ir. Será que isso está sendo bom para você? Porque se você está reclamando, então você não está gostando. E a espiritualidade, você vai chegar lá e ela vai ver isso. Não tem como disfarçar isso da espiritualidade. Disfarça do encarnado, mas não da espiritualidade, né? Outra questão bem interessante aqui dessa parábola é que a boa vontade é a base, a boa vontade, porque um coração sem boa vontade, como que ele vai colaborar com a espiritualidade? Quando ela pede abnegação, humildade, tolerância com o outro, é muito complicado, né? Então, as escolhas é sempre assim, o meu interesse, porque ainda a gente acha que tem que ser servido e não servir. A gente ainda não entendeu a grandeza disso tudo. Ora e labora, quer dizer, ora e trabalha. O Francisco de Assis fala que o trabalho é uma oração. Então, que tipo de oração a gente tem feito, né? Então, é muito interessante. Outra coisa muito interessante, a solidariedade das horas. Vocês veem, a Casa de Pai José Cambinda, um dia alguém fundou, iniciou esse trabalho, alicerçou esse trabalho, fez-se uma casa, uniu-se um grupo e o trabalho foi crescendo como uma árvore, foi crescendo, adubada, preparada, ela fortificando, as suas raízes ficando profundas, o tronco forte, e ela está aí até hoje. Isso é solidariedade das horas. Então, a cada hora, alguém colabora, faz parte, ajuda a fazer isso crescer. Então, a gente tem que prestar atenção como nós estamos agindo no mundo, que tipo de trabalhador que nós estamos sendo no mundo. Porque esse capítulo pergunta assim, como você reconhece um espírita? A missão do espírita? Porque a gente está vendo aí toda uma crise mundial, uma condição de muitas dificuldades. Qual a postura do espírita diante disso? Com equilíbrio, com paz, com tolerância, com amor, com fraternidade, unindo, fortalecendo o ideal, a fé. Como nós estamos nos comportando diante de todos esses reveses, diante de todas essas crises? A espiritualidade está lendo as nossas vidas, né? Então, como você reconhece o espírita? Pelo esforço que faz para ele domar suas más inclinações. Como a espiritualidade está vendo isso? Porque a todo tempo, em torno de todos nós, lembra? Tem uma nuvem de testemunha.
Então, eles estão vendo o que nós estamos falando, fazendo. Então, nós temos que estar muito atento a isso tudo. Então, a solidariedade das horas que você vê, nós estamos usufruindo de um trabalho que foi iniciado por outro e que vai ter continuidade. Essa solidariedade. Então, a parábola está nos mostrando que veio os primeiros que edificaram, que trataram o chão. Em seguida, veio os outros. Aí você vê, olha a solidariedade. Aí veio a ciência crescendo. Aí mais entendimento. Hoje, cada vez mais isso, né? Essa é a estrutura desse capítulo. Então, o que nós estamos semeando? Porque nós vamos colher. Nós somos trabalhadores da vinha. Então, Jesus nos manda que a gente não se preocupe, porque a gente tem, às vezes, um cuidado em tomar conta do trabalho do outro, esquecendo que o nosso trabalho está sendo observado pela espiritualidade. Se o outro faz ou não faz, se faz melhor, se faz pior, se faz isso, se faz aquilo, é um problema dele. E quando a pergunta, o que tens? A questão é essa, né? Então, nós temos que ter aqui no nosso coração um coração dedicado, um coração feliz. Um cristão, ele deve fazer isso, né? Ele deve trabalhar isso. Então, não tem essa coisa de eu sou melhor, eu faço melhor, eu isso, eu aquilo. Não, nós estamos todos somando. Não tem o trabalhador da porta, o trabalhador do passe, o trabalhador da divulgação. Todos são trabalhadores. Todos concorrem para somar, para que tudo aconteça. Por isso que o Paulo fala dos dons, né? Dos dons. Todo dom vem de Deus, esse dom. Então, nós temos que trabalhar, melhorar esse dom, né? Igualmente, não é a quantidade, é a qualidade. Eu vou a semana inteira no centro. Mas como você vai? Como você vai aqui? Então, a gente tem que prestar atenção muito nisso, né? Então, nós vamos ver que as criaturas perdem muito tempo julgando ou condenando o outro por isso, por aquilo, em relação ao trabalho, à colaboração do companheiro de casa. E nós não devemos, não. Esquece isso, faz a sua parte, né? A solidariedade com que cada um de nós, se nós estamos aonde estamos, as pessoas foram solidárias conosco no processo reencarnatório, como os nossos pais, nossos parentes, quem nos criou, quem conviveu com a gente, os professores. Olha a solidariedade com que cada um nos ajudou. A solidariedade das horas. Nossas mães nunca computaram as horas que deram atenção para a gente, o professor, o companheiro de jornada, aquele que nos ajudou, que trouxe até aqui. O tempo, né? O tempo é tão maravilhoso, você vê, o Pai dá o tempo para todas as criaturas iguais. Então, cada um de nós recebe uma cota de tempo igual. Agora, o que você tem feito do seu tempo? Como você passa esse tempo? Tem pessoas que falam assim, tô matando tempo. Opa, tempo não se mata, né? Tempo não se mata. Então, no decorrer desse processo, como que nós estamos usando nosso tempo com qualidade? Com qualidade? É bom a gente lembrar disso, né? Aí nós vamos ver que o pai da vinha, o pai de família, ele tinha todo um cuidado com cada um que ele levava. E é assim que faz. Ele, o tempo todo, ele nos chama para a sua vinha, ele nos chama para o trabalho, porque essa é a nossa oportunidade. O tempo é hoje. O tempo, o passado, né? O passado foi a nossa experiência. O presente
É o momento de exercitar. E o futuro, ele significa uma promessa. Uma promessa. Por isso que tudo que a gente faz tem como objetivo a vida futura. A vida futura. Você imagina uma pedra. Ela levou 100 martelada para quebrar. Qual quebrou a pedra? A primeira ou a 100ª? Ninguém sabe dizer. Então todas foram importantes. É essa a questão. Tudo é importante. Como concessão, né? O tempo do homem, a ilusão do homem em relação ao tempo. Um dia eu faço, um dia eu vou. Você não sabe desse dia. Então nós não podemos nos perder, nos enganando, ou adiando, ou protelando isso tudo, né? Então o padrão do Cristo é a contribuição, o que tens, né? A solidariedade, assim, corre por toda a terra, o tempo todo. A criança, ao mais idoso, todos estão recebendo uma cota do tempo. A misericórdia de Deus é desse jeito. Então, a cada instante nós temos que trabalhar um pouquinho mais. Ele nos diz aqui, o Espírito de verdade. Atingiste o tempo em que irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Diante das situações do mundo, nós já vimos que nós chegamos num patamar. Agora, mais do que nunca, é a hora da gente ter fé, foco e ação. Ação no bem, foco naquelas coisas que nós realmente sabemos que quando desencarnarmos nós vamos levar. Então, a importância disso tudo, né? Então, ele diz aqui, feliz é aquele que vem trabalhar na vinha do Senhor com alegria, com boa vontade, com contentamento, com caridade, pensando qual o foco nosso, qual o nosso objetivo. Fora da caridade não há salvação. Então, que caridade, Dila? Benevolência, indulgência e perdão. A caridade do silêncio, a caridade da tolerância, a caridade da paz, a caridade de fazer o que é melhor, é o seu melhor, é o que você tem, faça, entendeu? E aí ele diz aqui, ó, o Senhor espera os trabalhadores sem interesse. Então, aquelas pessoas que, o que eu vou ganhar com isso? Esquece. Aqui é o abnegado, é o desinteresse. E isso é muito importante. Felizes serão os que disseram aos seus irmãos, trabalhemos juntos. É a união, é a fraternidade, é o conjunto. Unamos nos nossos esforços a fim que o Senhor, ao chegar, encontre todos nós trabalhando, unidos, fortalecidos no mesmo ideal, com o mesmo foco. Quem não une, gente, separa. E quem separa não tem visto a Deus. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Se nós estamos usando um verbo para unir ou estamos usando um verbo para separar. Porque o Cristo, o objetivo dele é unir, fortalecer cada vez mais. Esse é o objetivo, né? Então a gente tem que prestar atenção, que ele fala aqui, ó, infeliz, pois aquele que causa deserção, que causa separação, que causa querela, o silêncio da prece. Por isso que o Chico falava, enche a boquinha de água para silenciar, que a gente tenha humildade, sabedoria para trabalhar esse verbo. E ele diz assim, olha, graças o Senhor dirá a todos aqueles que vão ao encontro dele, porque nós não estamos aqui para ser contra ninguém. Amar a Deus e o próximo. Nós não viemos para ser contra ninguém. Aliás, e o direito?
O outro tem o direito de ter a opinião dele, como nós temos o direito de ter a nossa. Eu não posso impor a minha opinião, não pôr a opinião do outro. Então eu sou espírita. Você tem que deixar de ser católico. Que isso? Graças a Deus que ele é católico. Evangélico, graças a Deus que ele é muçulmano. Graças a Deus. Graças a Deus. Por que eu vou achar que o que eu penso é melhor do que ele pensa? Não, é a intolerância que nos trouxe aqui, gente. Foi o ódio, a raiva, o egoísmo, o orgulho que nos trouxe nessa situação reencarnatória, com essas dificuldades que nós estamos abraçando. Foram essas coisas que nos trouxeram. Agora, para sair daqui, eu tenho que desenvolver amor, tolerância, paciência, resignação, espírito de união. Lembra Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz, conclamando o homem a se unir, a se fortalecer. Nesse momento todo em que todo mundo está assim, ó. Não, a gente tem que ser isso. A gente tem que ser isso. A gente tem que ser aquele que chega, a gente tem que ser aquele que une, ou aquele que cala, aquele que fala assim, olha, tô aqui, ó, tamo junto. Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É esse o nosso objetivo. Aquele que não une separa, e aquele que separa não tem visto a mim. Na casa é uma sociedade. Olha só, sociedade. Quando todos estão juntos, essa casa está fortalecida. Quando todos trabalham com um objetivo só, essa casa é uma rocha. Quando todos trabalham para que tudo dê certo, essa casa é um sucesso, na terra e no céu. Sabe por quê? Todos estão fortalecidos. São elos de amor, não algema de ódio. Elos de amor, de compaixão, de caridade. Olhar o outro com amor, entender que o outro só dá o que ele tem. As pessoas querem que o outro dê, mas nunca pergunto para ele, você tem o que eu quero que você me dê? Não, mas quer que o outro dê algo. Pergunta a ele, você tem isso? Não. É igual uma pessoa falante como eu. Você acha que eu tenho silêncio para dar? Eu tenho sorriso. É algo que eu posso tentar. Fica silenciosa um minutinho, ou dois. Mas cada um vai dar o que tem. Mas, no entanto, se você falar assim, Dila, vai ali e leva uma palavra, eu vou lá levar uma palavra. Então, cada um vai dar o que tem. A casa espírita é isso. É uma sociedade. E é isso que a espiritualidade está guardando de nós. Que sejamos a igreja viva do Cristo. Que quando a pessoa bata aqui, abra e ele veja o Cristo que a gente já tem dentro de nós. Por isso que o trabalhador da última hora, ele é tão importante quanto o da primeira hora. O outro, da primeira hora, é tão importante porque nós estamos no caminho. É na última hora agora, dessa hora. Porque vai vir outros, e vai vir outros, e vai vir outros. E o outro vai ter que usufruir do que eu deixar. Então, o que nós estamos deixando para o futuro, gente? Que mensagem nós estamos deixando para aquele que chega? Aquele que chega na casa espírita, desorientado, com o coração entristecido, com a alma entristecida. Eu sou aquele que aconchega. Eu sou aquele que, oi, como é que vai? Eu sou aquele que conduz, olha aqui, olha, tem um bom livro para você, vai te trazer um bem. Eu sou aquele que sabe instruir essa pessoa.
Quem eu sou nessa engrenagem? Por isso que é o trabalhador da última hora. E ele diz aqui, olha, Deus fez nesse momento a enumeração dos servidores fiéis. Deus é fiel, nós já somos fiéis. Ele marca com seu dedo aqueles que têm aparente devotamento. Parece bom, parece bonzinho, parece religioso, parece. Então ele sabe as pessoas que só têm devotamento externo. E aqui, ó, tá longe isso. Ele fala aqui, ó, Deus fez nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis. Então tá marcado quem é. E marca também com o dedo a aparência aqueles que só têm aparente devotamento, a fim de que não usurpe o salário do trabalhador corajoso. Lembra quando eu falei do festim de bodas, que o homem entrou na festa e ele não estava com as vestes nupciais, que ele não estava com a roupa adequada para a festa? Era isso. Ele estava vestido, aparência, devotamento aparente. Os olhos humanos veem, mas não vê o que vai na alma. Mas Deus sabe o que vai na alma. Então ele diz aqui, olha, pois ele confiará os postos difíceis no grande trabalho da renovação do espiritismo. Aqueles que recuam ante a sua tarefa, então ele cumprirá essa palavra. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de verdade. Então aqui fica bem claro que a espiritualidade aguarda que sejamos fiéis, perseverantes no bem, devotados, humildes, corajosos, porque aqui não é melhor nem maior. Aliás, o bom espírita vai saber recolher o irmão que está em sofrimento. O pequeno vai ser cuidado pelo grande e não atacado pelo grande, não. Ele vai ser amparado. Porque é o irmão dele que está necessitado. É isso que o trabalhador, a espiritualidade está guardando isso. Essa é a postura. Não massacrar o outro, não condenar, não ser intolerante. Não, é chegar junto. É isso que nós estamos precisando. Por isso que o trabalhador da última hora, ele tem que ter boa vontade, devotamento e desinteresse. E aí vamos deixar no ar, né? Esse questionamento. O que tens, né? O que tens. Então, é o capítulo 20 do Evangelho. Foi só assim um estudozinho de leve para a gente, quando fazer uma leitura mais profunda, meditar um pouquinho sobre essa parábola, em que condições nos encontramos na vida. Nós já escolhemos ser trabalhadores, nós já queremos ser esses trabalhadores, nós já trabalhamos essa fidelidade dentro de nós. Afinal, a quem nós somos fiéis? A Deus, nosso Pai Criador, ou homens falíveis? Eu sigo o ensinamento cristão ou eu sigo outras coisas que não é o cristianismo? Então, nós temos que pensar nisso, né? Quais os ensinos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o nosso objetivo. Então, que Jesus nos abençoe. Foi um prazer estarmos aqui. O título desse trabalho é Aprendendo com Jesus. O evangelho que eu estudei hoje foi o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E agora eu peço a vocês que se recolham mentalmente, respirem fundo, que nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo, Deus, Pai querido, rogamos humildemente a sua doce presença junto a todos os lares nesse momento, abençoando essa família espiritual. Que os falangeiros da Casa de Paz José Cambinda envolvam os lares
e derrame nas águas a medicação que cada um necessita e merece, que a divina assistência dos nossos irmãos permaneça conosco e que possamos, Pai querido, vencendo as nossas dificuldades mais íntimas, estarmos avante, trabalhando no bem, no amor, mas sobretudo na paz. Que o meigo Francisco de Assis abençoe-nos cada vez mais e ajude-nos a pacificar os nossos corações, vencendo as nossas mazelas mais íntimas. Assim, Jesus, te pedimos, sobretudo ao nosso Pai, permissão para dar por encerrado, com o nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque para sempre há de ser louvado. Assim seja. Até breve, foi um prazer, que Jesus abençoe a todos.